Bom dia a todas as conselheiras e ao nosso conselheiro, nosso presidente, nosso representante aqui da DEP, nossa ouvidora e os colegas que estão nos acompanhando. Estamos aqui agora abrindo essa sessão ordinária, 245ª sessão extraordinária, que temos hoje como ponto os julgamentos dos processos de remoção, né? Então, já aqui, sem maiores delongas, vamos passar para o processo número 1, que é o julgamento do processo de remoção da instância superior. E aí nós tivemos o caso de não ter nenhum habilitado, né? Isso foi comprovado, o nosso secretário, inclusive, já juntou uma certidão que não houve nenhum habilitado para a remoção da instância superior. E então vamos agora para o número 2, que é o julgamento do processo de remoção para as classes inicial, intermediária e final. Foi encaminhada para todos os conselheiros aí a lista dos habilitados, com os horários, inclusive, de habilitação, e também a lista com o resultado final do CICAD, que traz o resultado de quem conseguiu pegar tal vaga, as vagas abertas inicialmente aqui pelo Conselho, e também as vagas dinâmicas, né? Quando um sai para se habilitar para outro e consegue pegar a vaga, termina naquela sequência abrindo vagas chamadas vagas dinâmicas. Quer falar alguma coisa, doutor Eu Ramiro? queria tirar uma pergunta, Tá doutor, uma bom, por pergunta. favor, pode falar. Primeiro, bom dia, né, a todas, bom dia aos representantes da cota, né, a gente brinca aqui, da cota masculina. Na verdade, a gente recebeu uma lista de antiguidade aqui no e-mail no dia 14, Sim. e essa lista de antiguidade, ela já foi publicada, ela vai ser publicada, qual é a posição da administração, como é que é isso aí? Obrigada até, doutor. Tinha até esquecido realmente de falar isso. Essa lista a gente tinha publicado inicialmente, né? Depois o conselho aprovou. Houve uma impugnação, alguma impugnação que foi erro material, que foram duas candidatas, foi igualzinho que a doutora Mônica impugnou, que duas candidatas tinham empatado e o critério de desempate seria a ordem de classificação. Para além disso, houve aquela outra impugnação que o conselho julgou e que não alterou a lista, porque a lista inicial, quando foi publicada, já estava com desempate das colegas, mas não tinha colocado o campo da ordem de classificação. Então, como não houve modificação, eu trouxe primeiro aqui para o Conselho para a gente dar ok, e aí depois do ok do Conselho, né, porque não houve modificação, só foi acrescentar o quadro, mas a lista já estava estabilizada e não mudou com o julgamento. Então, achei melhor primeiro trazer para aqui e depois a gente publicar, porque, na verdade, ela não mudou, só acrescentou um novo quadro. É isso, mas aí caberia conferência por parte dos interessados, a senhora não acha que seria o caso de... Não, na verdade, não mudou. Não tem que conferir, porque é a mesma lista. Não mudou nada. Mas quando ela foi publicada inicialmente, ela foi publicada com o campo da É classificação, isso. do O campo da concurso? classificação, não. É Só o isso. campo. Mas o critério já tinha sido observado. A única coisa que acrescentou foi o campo. Mas não modificou nada. O campo não modificou, porque quando foi publicado, o único caso que houve empate já foi, elas impugnaram e aí disseram, ok, você está certa, foi um erro material, já modificou, né? E aí já publicou com esse desempate. A única coisa que a gente acrescentou foi como é que se diz? A coluna, mas a coluna não alterou porque os critérios foram observados na publicação que foi publicado e abriu prazo para impugnação e tal. Então, essa nova tabela é exatamente igual. Como foi o pedido, inclusive, de doutora Mônica para acrescentar, achei melhor trazer para aqui para a gente olhar o quadro, que ficou mais igual, não alterou É nada. isso, mas a sugestão da senhora, então, é a republicação? Por conta do quadro, sim. Seria uma republicação por conta do quadro, mas não houve nenhuma modificação na lista. Entendeu? Não tem nem assim, vai prazo para impugnação nem nada por conta da lista, porque não houve modificação nenhuma. Não teve alteração. A lista é exatamente igual à que foi publicada, que abriu prazo, que foi impugnado, que foi julgado. Essa lista é exatamente igual. Essa lista foi estabilizada pelo Conselho após julgar improcedente aqueles pedidos e os outros foram erro material, que a gente, inclusive, nem trouxe para aqui. Mas após o julgamento das impugnações, ela foi publicada? Não foi publicado porque não houve modificação, é isso. Mas a previsão legal é que após as impugnações a lista seja publicada, aí não tem mais prazo de impugnação. Isso, não, só para, Sim, é. né, vamos pela legalidade. Após as impugnações, a lista precisa ser publicada novamente, de acordo com a lei, porque os colegas têm que ter acesso à lista até para que possam apontar eventuais erros materiais.
né? Então, essa lista ela não foi publicada novamente. Não foi publicada porque eu trouxe primeiro para o Conselho olhar, porque foi essa tabela que foi colocada. Mas não é isso que diz a lei, né? A lista é a mesma. Não, eu sei, mas não é isso que diz a lei. Como é o artigo da lei, doutora? Pode ler para mim? Pode ler para mim aí, por favor? Após. Lê para mim. Não estou aberta aqui agora, não. Não, mas veja então como a gente interpreta o artigo. Lê para mim, por favor. A gente vê aqui como é que está o artigo. Vai ver para a gente interpretar a lei. Veja aí, por favor, para mim, então. Soraya, deixa eu falar rapidinho. Por favor, Bom dia a todas e todos. Eu mandei um e-mail assim que eu recebi a pauta e ela veio só com a convocação. E aí eu encaminhei um e-mail para a Secretaria do Conselho pedindo 3 providências. 2 delas foram atendidas. Uma era a relação dos habilitados à promoção ou à remoção. A segunda foi, me recorde aí, Diogo, a certidão de que não houve inscritos, não foi em relação à lista de antiguidade consolidada, e tinha uma última que era a manifestação da Corregedoria sobre os processos de remoção. Esse ato eu não recebi. Houve essa manifestação da Corregedoria? Remoção não se manifesta. Porque sobre isso eu queria me manifestar. Só queria ter essa informação se houve a manifestação ou não. Não. Então, a minha vez, eu gostaria de fazer uma fala sobre isso, por favor. Se quiser fazer, então, enquanto a doutora Paloma está procurando aí o artigo. Pronto. Meu posicionamento sobre essa questão desses editais, né, eu já trouxe na sessão anterior, justamente porque naquela época nós não tínhamos a lista de antiguidade estabilizada. E aí a minha preocupação quando eu recebi a pauta e provocar o Conselho para que viesse essas manifestações da Corregedoria é porque a Corregedoria ela sempre tem que se manifestar, sim, nos processos de remoção. E aí eu tive o cuidado de examinar na lei e no regimento interno da própria Corregedoria, né? Artigo 50, inciso 16. Cabe ao Corregedor-Geral realizar de ofício ou mediante determinação do Conselho Superior inspeções para verificar a regularidade do serviço dos inscritos à promoção ou remoção voluntária. Inciso 17. Informar ao Conselho Superior sobre a conduta pessoal e atuação funcional dos membros da instituição inscritos para promoção ou remoção por merecimento, antiguidade, inclusive permuta. E aí nós temos no regimento interno da Corregedoria, artigo 6º, inciso 9º. Compete à Corregedoria, à Secretaria, organizar os expedientes, dados funcionais dos candidatos à promoção ou remoção para as reuniões do Conselho Superior. Artigo 16, as fichas funcionais, é um artigo enorme, deverão ser feitas para permitir a aferição do merecimento em qualquer ocasião e sempre que os mesmos se candidatarem à promoção, remoção ou permuta. Vou além. Resolução 11 de 2013, que regulamenta a remoção por permuta, também prevê que após a publicação do edital com o nome dos interessados para a permuta, haverá o seguimento do procedimento do artigo 50 que eu acabei de ler, que é o encaminhamento à Corregedoria Geral. Por que a Corregedoria Geral tem que visar esses procedimentos? Isso sempre foi observado na Defensoria, pelo menos até onde eu consegui alcançar esse acompanhamento. Porque existem questões de legalidade para serem aferidas. Apesar do candidato autodeclarar o preenchimento do 120, incisos 1 e 2, a Corregedoria tem que fazer a verificação, o controle de legalidade quanto a isso, pode verificar as questões funcionais, verificar se não existe nenhum óbice, inclusive em termos de punição disciplinar. Então, me preocupa muito a gente vir para um processo de remoção alijando toda essa conjuntura normativa que existe dentro da Defensoria Pública para que a Corregedoria se manifeste sobre esses processos de remoção. E aí é mais uma questão em que a gente se depara em que a pressa, às vezes, na hora de fazer a formalização de determinados atos, nos levam a um assodamento desnecessário que podem pôr até em risco a validade do certame. Trago também aqui ao conhecimento dos senhores, porque me foi encaminhado por e-mail, mas não foi repassado aos demais conselheiros e conselheiras, um expediente de 7 colegas, salvo engano, em que eles relatam também questões de controle de legalidade, a respeito de, por exemplo, o edital, o ato de habilitação dos candidatos no CICAD, ele não ter a publicidade necessária em relação ao dia e horário de habilitação. Para que isso é importante? Para fazer o controle de tempestividade das inscrições.
E aí, aprofundando essa busca ontem, eu nunca me removi no CICAD, então para mim era um fato desconhecido, mas ontem, aprofundando a busca, eu tomei conhecimento também que no CICAD não existe a possibilidade, a publicidade de habilitação de todas as unidades das vagas dinâmicas no último dia do certame. Então, quem deixa para se habilitar no último dia, por exemplo, porque o sistema ele atualiza na véspera, segundo o que foi me dito. Eu até tentei provocar alguém da CMO para me esclarecer e eu não chegar aqui com base em achismo, porque eu não gosto de trabalhar com essa volatilidade, né, a falta de substância. A informação que me foi dita é que nesse processo de habilitação você não consegue verificar, por exemplo, quem se habilitou para as vagas que foram providas, que são as vagas dinâmicas. Certo? Isso causa uma violação à publicidade, porque a pessoa se habilita na obscuridade, sem saber como é que vai acontecer. Outra situação também que não houve foi a atualização em tempo real justamente nesse último dia do programa do CICAD. Então, eu acho que chega um momento, diante do que eu tenho observado aqui, de uma remoção em que a corregedoria não é ouvida, e deveria, né? Como a gente acabou de verificar nesses artigos. E um processo que não garante a publicidade necessária a quem está inscrito, né? Violando, aí, de certa forma, também preceitos constitucionais. E, para garantir a própria integridade do sistema, é que eu vou me servir aqui de até um precedente que aconteceu nesse próprio colegiado. Em uma remoção que aconteceu ano passado, a presidência do Conselho publicou no extrato de ata que recomendava aos colegas que não fizessem habilitação de última hora. Não sei se seria ao ponto de recomendar que não se faça isso, porque, afinal de contas, as pessoas podem utilizar o último dia de prazo para fazer as suas habilitações. O que a gente precisa é garantir que essas habilitações tenham transparência, integridade, lisura, né? Então, aprimorar o sistema é uma praxe, um caminho administrativo que a gente precisa tomar. E aí, como ele fez essa recomendação e o Conselho Superior também pode fazer, o conselheiro também pode propor recomendações, é que eu proponho também que a gente reveja, dentro do que for possível ajustar desse programa, que eu acho que é possível, não, é necessário, mais do que possível, é necessário, que a gente também faça esse ajuste do programa para que ele garanta maior integridade a todos os envolvidos, né, evitando mais uma fragilidade. Mônica, desculpa, eu posso fazer uma sugestão antes que eu me esqueça? Sim, claro. Acho que uma maneira que a gente pode aperfeiçoar esse sistema é facilitar uma espécie de habilitação em lote, para evitar essa questão de uma disponibilização de vaga dinâmica na última hora, né? É porque, por exemplo, na minha primeira habilitação, né, eu me habilitei a todas as DPs que eu queria. Então, eu demorei... É o correto. O correto, Isso. Aí eu demorei, acho que umas 4 horas para fazer isso. Aí talvez tenha alguma maneira de facilitar essa habilitação para ficar mais rápido e até evitar, porque muita gente perde vaga por causa disso. Deixa eu tentar. Porque só fica esperando lá a vaga dinâmica, que às vezes só... Deixa eu só fazer um esclarecimento com relação... Só um parênteses, pode fazer? Com relação à corregedoria, porque até estranhei, porque realmente as remoções, no caso, que me colocaram, porque quando a gente chega, a gente às vezes não se situa das coisas. E o Conselho tem muito, que eu acho para mim é um equívoco absurdo, que acontece muito no Conselho, e em todas as épocas, essa questão de uma praxe. Tudo aqui é praxe, é precedente do que não está na lei. Então, eu procurei saber, aí me disseram, não, com relação a esse tipo de permuta não acontece. E, na verdade, eu deveria realmente ter insistido. E, não acontece, mas agora vai ter que acontecer, porque é o que está na lei. Aconteceu, doutora. Não, Ao contrário. Quando é do CICAD, depois do CICAD... Deixa eu falar da minha experiência. O que me informaram. E Diogo pode aqui confirmar. Ele me falou que não. Não. Ou ele me falou que não. Vou falar aqui, claro, eu vou fazer o recorte temporal do período que eu acompanhei. Tá. Até março de 2015, em que eu estive acompanhando a Secretaria do Conselho, todas as remoções passaram pela Corregedoria. Eu não posso responder pelas remoções que aconteceram após essa data. Pois é. Né? E quais foram as praxes que foram instituídas em alijamento da lei. Mas, assim, antes havia toda essa observância. E aí a gente está falando aqui de... isso, a gente acaba deixando passar pelas coisas, né? Depois do sistema... de fazer de acordo com a praxe.
Depois do Que não sistema, é o como correto. era? O sistema realmente precisa ser, depois da doutora Donila, vou até dar a palavra que ela conhece melhor que eu. O sistema é maravilhoso, ele é utilizado em várias outras instituições, na Justiça Federal, na DPU e tudo. Precisa de aperfeiçoamento? Sim, precisa para adequar a cada realidade. Aí eu concordo com a doutora Mônica, algumas coisas a gente precisa colocar, mas o sistema é super, ele não tem fragilidade, ao contrário, é um sistema super seguro. É mais até. Dá mais publicidade até do que antes, como a gente fazia com aquele papelzinho, porque você não sabia em que outro estava habilitado. Você terminava uma remoção, zerava, você tinha que fazer outras eternamente, infinitas, você não sabia quem outro estava habilitado. Eu até brincava, porque quando eu fui estudante da UFBA, quando a gente ia se matricular, que era assim, você ia, se matriculava, acabou essa vaga, volta, faz um papel de novo. A remoção era assim, eu não sabia, doutor João, você estava na minha frente, você ia fazer seu pedido lá, eu não sabia o que ia sobrar. Então, eu não sabia o que o senhor tinha feito o pedido. Hoje não, eu sei o que é que o senhor fez, entendeu? Então, assim, em relação ao lote, a doutora Dona vai explicar, é muito mais complicado fazer, porque como você tem direito a colocar todas de acordo com sua preferência, se você for colocar em lote, vai correr o risco de você vai cair numa unidade que não era a sua prioridade. Entendeu? Hã? Não, mas eu tô desistir porque se dependendo da hora, porque assim, o que pediram na outra sessão para evitar o último minuto é por conta foi a sobrecarga, que o sistema não aguentou todos de vez. Mas não existe nenhum impedimento, inclusive todo mundo, doutora Mônica, essa informação não é verdadeira, de que não pode se habilitar no último dia, pode se habilitar Não, não é que não completamente. pode se habilitar, eu não falei isso. Ah, entendi É que a senhora falou que não podia. Não. Não é que não pode se habilitar, é que no último dia não existe a publicidade em tempo real das pessoas que foram inscritas para as unidades disponibilizadas. Porque se a pessoa se habilitar no último segundo, não vai aparecer, né? Que ele vai rodando o não sistema. aparece, inclusive, as pessoas que se habilitaram para as vagas que estão providas, que é a situação que o doutor João mencionou. Isso. Né? Porque você também tem o direito de saber. Isso, né? é porque o sistema roda de um dia para o outro. Então, assim, automaticamente é impossível que nenhum sistema roda ao mesmo tempo. O que pode ser feito, que inclusive já foi colocado para o setor para ver isso, estudar melhor, a forma de, se não for um dia, ser 2 vezes ao dia. Agora, automaticamente, nenhum sistema pode fazer isso, porque senão ele não ia dar conta. Agora, eu passo a doutora Danila, que ela é expert em CICAD, mas é um sistema que, ao contrário, você consegue ver justamente quem está ali habilitado quando roda o dia. Agora, as pessoas têm aí, por conta de não sei por que estratégia ou por falta de tempo, enfim, deixa para fazer isso. Tanto que, se vocês observarem aí, uma boa parte se habilitou no horário era até 17, 16 horas, 58 minutos, 16h59, 16, enfim, né? Então, só finalizando aqui que eu falei, a partir do CICAD, por conta justamente desta publicidade, não sei, talvez pela facilidade, como era nos outros órgãos, parou de encaminhar para a corregedoria, porque também antes existia, inclusive, a remoção por merecimento, né? E depois da emenda já deixou de ter só virou por antiguidade, então talvez também tenha sido isso, porque depois da emenda passou a ser só por antiguidade. E antes também ia porque analisava a questão da remoção por merecimento. Então, isso virou de não ir para a corredoria justamente porque se entendeu. É antiguidade e não teria muitos. Então, a partir disso aí que passou a não ir, porque quando passou a fazer a remoção só por antiguidade. Não estou dizendo se deveria continuar ou não. Estou falando que o entendimento foi esse, porque como passou a ser remoção só por antiguidade depois da emenda, né, porque a gente, pela Constituição, seria só por antiguidade, e parou de ir para a corregedoria. Nesse sentido que eu digo que realmente aí já é algum tempo que não se encaminhava mais. Depois que a doutora Danila falar, eu quero Pronto, a doutora Danila explique mais aí um pouquinho sobre o CICAD. Eu só vou falar a parte técnica. A ideia do sistema é você tentar alimentá-lo com antecedência para que você realmente coloque ordenado, inclusive pela prioridade, para você ir alimentando aos poucos. Só que aí os colegas acabaram querendo se habilitar no último dia do último segundo. Só com o risco de, no último segundo, o sistema não conseguir receber, inclusive na primeira remoção. Na segunda remoção, houve um volume muito grande de habilitação na segunda remoção, porque a primeira, as pessoas ainda não estavam compreendendo bem o sistema. Aí, o segundo, todo mundo começou a se habilitar e correram risco seríssimo. Alguns colegas, inclusive, não conseguiram se remover, porque o sistema... Então, assim, a equipe
de TI recomendou a atualização uma vez só e não ir atualizando no momento para não trazer nenhum prejuízo na hora que alguém estiver manuseando ou algum segundos de equívoco de atualização da data em que você se habilitou e o sistema dá um boom e dá um problema. Então, a equipe de Mas, TI doutora, deu só esclarecendo, aconteceu de defensores se habilitarem dentro do prazo e não conseguirem? Não aconteceu isso. Ele estava tentando, tentou, só que não conseguiu terminar antes do prazo, entendeu? Aí alguns reclamaram que estava tentando, a gente teve que puxar para certificar que pelos segundos de acesso, porque às vezes a pessoa acha que está acessando e não finaliza as etapas da habilitação no momento exato. E aí você corre o risco de terminar. Então, assim, meu receio é que, como os colegas têm feito no último segundo algumas habilitações e a gente ficar atualizando, da gente trazer o prejuízo. Agora a gente pode analisar, perguntar à equipe de TI para questionar isso. Se vai ou não, mas assim, o segredo do sistema é você realmente se habilitar com antecedência, de acordo com as suas prioridades, para não correr esse risco. Pronto. O que eu propus realmente é para facilitar essa habilitação antecipada, né? Porque assim, você ir de um por um poderia ter alguma maneira, e aí seria a responsabilidade do próprio habilitando, né? De, por exemplo, eu vou me habilitar em todas de uma determinada comarca. Aí fica sob minha responsabilidade, sei lá, vai ter uma caixinha lá e eu tirar as que eu não quero, vamos dizer assim. E não eu de um por um, porque desestimula. Aí o que acontece que na prática ninguém faz. O ser um por um é para a gente garantir a sequência. Por exemplo, a sequência, entendi, eu lembro família aqui mesmo, na época que teve aquelas vagas de remoção, tem várias unidades judiciais que as pessoas priorizam os turnos de audiência, os turnos de atendimento, um juiz, um promotor, uma unidade, o colega com quem vai substituir. A gente faz isso quando vamos escolher a remoção. Então, a gente tem mais ou menos uma ordem de qual a nossa prioridade. Então, se eu colocar em bloco, eu vou perder a prioridade do que eu quero ser, do primeiro lugar, do segundo lugar, do terceiro lugar, entendeu? Colegas até mais antigos que já têm uma certa... já está na capital e já está na DP há muito tempo, ele tem certeza que só quer sair daquela DP para uma outra que ele entende ser melhor. Então, se eu botar blocos pelo núcleo, sem definir a DP, pode correr, eu tenho receio, você está entendendo? Por exemplo, o atendimento ADP de atendimento extrajudicial de família, algum colega antigo pode querer, mas não queria ir para o núcleo judicial. Eu tenho receio da gente tirar o preenchimento de o que garante a antiguidade, o que garante a minha ordem de preferência é você preencher sequenciado um a um. A gente não vai conseguir fazer o bloco, senão a gente perde o risco da antiguidade, na minha visão do sistema. Doutor Ricardo, pode do falar. manuseio do sistema. Bom dia a todos, bom dia a todas. Sempre é uma honra estar aqui participando do conselho, né? E gostaria de acrescentar alguma situação que venha para facilitar a vida do defensor e da defensora, doutora Danila. Aqui, que nesses programas, vocês podem também estabelecer, junto com o CMO, o desenvolvimento da situação da habilitação. Pode ser por todas, mas que venha a graduação, primeiro, segundo, terceiro. Cada vez que clicar uma ali, ele vai gerar uma lista de habilitação do defensor ou da defensora. Vamos supor, então ele vai lá. Então, primeiro vou lotear. Então, se facilitar a opção por lote, também facilita a vida. Tem colegas que está querendo vir para a capital, por exemplo. Então, ele vai lá e coloca todas as unidades, por exemplo. Vai para a feira. Então, tem essa possibilidade também. É só criar mais um mecanismo na escolha ali do CICAP, exatamente para que venha a ocorrer essa possibilidade.
para não deixar no final, no último dia, último prazo, gerar tudo. E se tiver essa oportunidade, o colega fazer, vamos supor, vou me habilitar em todas cíveis, ou não penal, ou vou todas penais, ou jurisdição plena. Então, facilita a vida. Isso aí eu acho que o programa pode vir. É só acrescentar mais dentro do programa, fazer um estudo que esse que venha facilitar a vida. Tudo que vier facilitar. Consultar a CMO, mas eu me recordo na época de fazer o programa que tem 2 telas por causa da codificação, inclusive da certificação. Você se habilita, depois você vai e confirma. Para que isso? Para que gere um código de confirmação, para quando eu auditar o sistema, eu saber o dia e horário específico que você se habilitou para aquela DP. Se eu começar a fazer lote para ser rápido, é porque, na verdade, a visão é que você deve se remover, amadurecer, ter um lapso, que você vá alimentando aos pouquinhos para você ter segurança, que você apague. Mas, assim, a ideia não é fazer tudo no último segundo, toda a carreira no último segundo e de lote. Por quê? Porque eu acho que se fizer muito lote e não tiver a segunda tela da confirmação para eu certificar, eu acho que talvez o sistema não tenha segurança. Isso agora eu estou falando com achismo, eu tenho que perguntar à equipe de CMO. Mas o que me foi explicado na época da segunda tela da confirmação, da importância da segunda tela da confirmação, era principalmente por causa de uma codificação que é gerada, e aí você tem a segurança de qualquer auditoria, de qualquer coisa que certifica direitinho. Então, assim, às vezes é burocrático para a gente ter uma certa segurança. A gente pode dialogar, porque pode ser que sistema a gente sempre atualiza. Inclusive, a doutora Firmiani já Mas determinou, aqui né, não doutora foi- Donila, que o grupo, né, liderado por doutor Gil, que faça o estudo e melhorias, porque realmente o sistema é de 2015, né, o sistema é muito bom, e tem coisas que precisam, sim, ser melhoradas para... É isso, porque talvez só pra a acrescentar. busca no último minuto Pode diminuir, né? pode estar aumentando essa busca no último minuto exatamente pela esperança do advento de vagas dinâmicas, entendeu? Então as pessoas estão deixando para o final. Mas a vaga dinâmica, Mila, ela é no dia, tipo, o sistema atualiza na meia-noite do dia anterior. Então, se isso, você mas se a do habilitar último 8 horas da dia- manhã, Mas teve várias... As pessoas que se apegaram às vagas dinâmicas, inclusive, não se habilitaram nos últimos minutos. Se vocês forem consultar aí, teve gente que pegou vaga dinâmica de Salvador. eu sei, foi de mas manhã. por exemplo, Então não tem regra. né? Por exemplo, digamos que eu esteja pensando lá na minha cabeça que eu estou querendo sair e eu tenho comentado com algumas pessoas que eu estou querendo sair da minha unidade. Então, aquela pessoa terá uma informação privilegiada de que eu estou pretendendo sair e ela se habilite. E talvez um outro colega que tivesse intenção de também se habilitar não faça exatamente porque ele está obstaculizado pela inexistência de uma habilitação em lote. Por isso que o ideal é você Então, se habilitar em isso que todas, se você tem interesse. eu sei, né? mas às Então, vezes isso, tem um na lote pra prática, facilitar. a gente está tentando pensar e sugerir hipóteses que possam facilitar. Claro. Aprimorar o sistema. Aprimorar, entende? concordo. Estou dizendo só que hoje não seria o lote que impediria isso, porque hoje, evidentemente, que precisa ser. Isso daí é fato. Precisamos melhorar o programa, até porque o programa sempre precisa, né, qualquer tipo de programa, mas eu vou falando o seguinte, que independente de a pessoa souber ou não que vai sair ou não, se você tem interesse em sair, é aquela coisa de loteria, é o risco. Né? Claro que eu estou dizendo assim, que tem forma de melhorar, eu estou falando como é hoje, mas evidentemente, inclusive Firmiani já pediu a Gil para se reunir, né? E veio outros sistemas, porque a maior parte usa esse tipo o mesmo programa, né? Que inclusive não é nosso, é cedido e atualizado, para ver justamente as melhorias, mas isso evidentemente que a gente precisa fazer alguma forma de atualização. Pronto, eu só queria deixar registrado aqui. Rapidinho, só uma. Sim, deixa eu terminar, Só queria deixar registrado, então, as minhas 3 sugestões, tá? Diante do que foi trazido pelos colegas e por outros que não quiseram formalizar, mas trouxeram a preocupação de que a habilitação no último momento, ela não só sobrecarrega o sistema, não. A pessoa que está numa unidade e se remove no final do prazo, acaba fazendo com que outras pessoas não tenham a oportunidade de visualizar que aquela unidade foi disponibilizada. E aí entra um pouco no que Camila falou, de que, como a intenção é aprimorar o sistema e garantir isonomia a todos os participantes, a minha sugestão é que o sistema ele disponibilize dia e horário das habilitações que foram feitas para que todos tenham essa informação
à pista e possam, inclusive, fazer suas avaliações sobre a questão da tempestividade, se houve ou não, e a corregedoria também fazer essa avaliação. O sistema trava, não tem nem como ser tempestividade, porque o próprio sistema vai travar. Não é. Aí é uma questão do gerencial do sistema, mas eu, participante de uma remoção, eu tenho o direito de saber... Claro, mas estou falando de tempestividade, é impossível não ter. Não, estou falando que eu, enquanto participante, eu tenho o direito de saber qual foi o horário que todos os demais que estão concorrendo comigo... Isso eu concordo. Eu estou falando só da tempestividade, que o sistema mesmo primeiro ponto, a publicização do dia e horário. Segundo, que seja publicizado também todas as habilitações, visualizados a todos, das habilitações das unidades providas também, não só das unidades que estão ali abertas na remoção, das vagas dinâmicas também. Por exemplo, eu me habilitei para a unidade de Donila, né? Eu acho que essa informação da habilitação ela tem que estar pública para que todos acessem esse conteúdo e possam saber quais foram as habilitações feitas. E a possibilidade, que é a mais importante, é de tentar uma atualização em um tempo mais próximo, que não seja de um dia para o outro, né? Porque aí isso garante. No último dia, eu não sou da área, obviamente, da área de TI, para saber da possibilidade de você fazer uma atualização em tempo real ou de uma atualização com o menor tempo possível. Para que pare de acontecer, se você pegar o relatório aqui, a quantidade de pessoas que se habilitaram no final, não estou condenando essa prática. É um direito do membro fazer isso. É um direito, né, fazer essa questão. O que a gente precisa assegurar é que os prazos sejam cumpridos, que o direito do colega não seja sacramentado e, principalmente, que todos os que estão envolvidos consigam ter a aferição de legalidade de todo o processo, através da publicização das habilitações, para evitar elocubrações ou estratagemas, né, que isso aí fogem aí do subjetivo, da objetividade que a gente consiga apurar via uma habilitação no sistema. Sim, só complementar. Sim, depois, doutora Manuela estava escrita, doutor Ricardo. No contexto das sugestões, já houve casos de permuta nesse processo. Eu queria saber se ainda existe essa possibilidade. Por exemplo, eu me habilito, eu tenho interesse na vaga de Paloma, me habilito na vaga de Paloma, Paloma se habilita na minha. Na última remoção, ou na penúltima, houve um caso de 2 colegas que eles acabaram permutando dessa forma. Não, permuta não existe. Ele conseguiu pegar a vaga porque provavelmente ele era o mais antigo do habilitado. Exato. Mas não existe permuta. Não é uma permuta propriamente dita, mas formal. Mas a única vaga em que ele se habilitou foi, por exemplo, a de Paloma, e a única vaga que Paloma se habilitou foi a minha. Pode ter sido. O sistema ainda permite esse tipo Não, isso é coincidência. Que ele no microfone, doutora Flávia. Isso porque ela tá desligada. Não é coincidência, exato. Coincidência, não, porque eu tinha interesse, todo mundo sabia que eu queria ficar titular no júri. E existia a possibilidade de eu me titularizar na DP que tinha sido de Pedro Machado, né? Pedro Joaquim. E eu já estava, inclusive, designada lá. Foi quando o Gustavo, meu amigo, né? Nos últimos instantes, pensou, desistiu, foi para frente, foi para trás, e nos últimos instantes decidiu se habilitar para a 6ª criminal, que eu era titular, e eu estava habilitada na dele, houve uma remoção cruzada, eu fui para a titularidade dele e ele foi para a minha. Mas foi exatamente o que aconteceu. Aconteceu parecido comigo com o doutor... o critério da antiguidade, tudo certinho, mas assim... Tom de crítica, é mais mesmo um tom de informação, de saber se o sistema ele permite esse tipo de ocorrência. Não é, mas isso não é o sistema que permite, isso é uma coincidência pela antiguidade. Vou te dar um exemplo também. Na última vez que eu me removi, eu estava ganhando até os últimos minutos a 10ª vara criminal. Eu tinha certeza que eu ia para a 10ª criminal. Só que eu tinha me habilitado para a 2ª vara criminal, que era onde eu queria. No último minuto, o doutor Jorge, que era o titular da 2ª vara, pediu para a 10ª, que era minha. Como ele era mais antigo que eu, ele pegou a 10ª. Dos habilitados da 2ª vara dele, eu era mais antigo e fui. Então, ficou parecendo que fosse uma permuta, mas não foi. É a ordem da antiguidade, entendeu? Então, o sistema permite que você se habilite em qualquer uma. Um segredo do sistema é você decidir e se habilitar a tudo aquilo que você pretende. E na ordem que você pretende. Isso é uma precedência. Esse negócio de fazer em cima da hora é o que tem para gente. E eu acho que a TI...
E o TI é para isso. A gente tem uma intenção. Qual é a intenção? Facilitar. Alimentando de É. forma. Agora, o que a gente pode fazer? O que é que os colegas reclamam? Quem tem interesse em ir para Salvador, por exemplo, ele teria que fazer mais de 100 habilitações. Entendeu? É isso. A gente precisa pensar alguma forma. É só uma forma de facilitar e de pensar. Vai ter uma comissão já estudando melhorias mesmo. Isso já tem. Então, inclusive, o doutor Gil, que é o responsável, se quiserem depois conversar com ele, porque realmente eu não entendo de informática. É importante. Diga, doutor Importante Ricardo. que tenha essa facilidade. Rapidinho, só se o doutor Ricardo ele tinha pedido a É palavra. importante essa possibilidade desse estudo, aprofundado nesse estudo junto à CMO, exatamente para facilitar. E quando não vai impedir a segunda confirmação, mas a primeira confirmação, sim, você tem uma graduação do que você quer, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Aí você vai por lote, esse lote não precisa ser todos, mas você escolhe as unidades que você quer, mas que seja primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Você diz a graduação que você quer. Sua ordem, eu quero primeiro. Vamos levar as sugestões para quem entende. Aí sim, né? na segunda, pronto. E no último dia que seja feito esse tipo de conferência, assim, em uma hora, em 2 horas. Isso daí já está sendo observado. Não vou dizer pelo se menos no último, pelo menos no último dia que seja vai feito. ser observado. No último turno, pelo menos umas 2 vezes, seja atualizado. A Gil está estudando para ver as possibilidades. Isso daí já está sendo feito. E aí, como é o doutor Gil, que é que entende muito, né, tecnicamente, ele já... a doutora Femian já pediu a ele para tomar frente junto com a CMO e ver outros estados, enfim. Mas sugestões realmente sempre são bem-vindas. Isso daí a gente vai levar, mas assim, não posso garantir porque eu não entendo nada. Só vejo lá como é que faz, mas realmente... eu só me habilitei uma vez e adorei, inclusive, a forma do sistema, achei ótimo, fiquei viciada, olhando lá toda hora, olhava, porque fica mudando toda hora. E eu tenho a certeza que eu ia para a 10ª vara no último, na hora de virar, foi que eu vi que o doutor Jorge escolheu. Enfim, então esses aí eu concordo com vocês que a gente precisa melhorar, as sugestões já estão aí acatadas e levaremos para quem entende. Voltando aqui, né, doutora... Da Corregedoria também, que a gente viu que depois da emenda constitucional que passou a ser só por antiguidade. É o critério objetivo, então não vem mais a questão porque é remoção por antiguidade. E aí tem o próprio artigo 122. A doutora Isabel estava me trazendo aqui, que fala que, fim do prazo das impugnações e reclamações e desistências, com pronunciamento da Corregedoria Geral, o Conselho Superior terá 3 dias para exame e, em sua primeira reunião, indicará 3 nomes quando se tratar de promoção por merecimento. Não, na promoção, na remoção, não existe mais remoção por merecimento. Exato. Isso é fato. Não estou tratando disso. Mas os artigos 50, inciso 16, 17 e as próprias resoluções da gente. O regimento. Não. Foi anteriores à emenda. Não, mas entenda, isso são artigos da nossa lei. Sim, é isso. A lei que era anterior à emenda. Mas veja só, qual é o sentido? Nós temos 3 tipos de remoção na carreira. Certo. Remoção voluntária, por permuta, e a remoção compulsória. Certo. A Corregedoria vai ser alijada de participar da remoção voluntária por que motivo? Porque o entendimento de que a remoção é por antiguidade, do tempo que eu estou na carreira, eu posso falar por mim, eu nunca vi uma remoção por merecimento na defensoria. Eu estou falando isso. E nem por isso os processos deixavam de passar pela Corregedoria, obedecendo o que está no artigo 50, nos incisos 16 e 17. Então, eu considero que essa etapa aí, ela não pode ser suprimida por 2 razões. Primeiro, que é um fluxo procedimental a ser cumprida, devido ao processo legal. Segundo, visa fazer verificação de legalidade, que pode ser feito pelo colegiado, que homologa, pela Corregedoria, que faz as avaliações. Né? E isso está disciplinado de forma muito clara em 2 incisos que não foram alterados, inclusive na reforma de 2018. Né? E que, constitucionalmente, o fato de ter remoção por antiguidade, que sempre se praticou, não houve inovação na forma sistemática de se fazer remoção na defensoria. Então, eu considero uma falha procedimental, né, grave, sim, porque é impossível você homologar processos de remoção que a Corregedoria não tenham passado pela inspeção. Trouxe aqui que o próprio regimento da Corregedoria reafirma isso, a própria resolução da permuta reafirma isso. Então, é ilógico a gente considerar que dos 3 institutos de remoção na carreira, justamente na remoção voluntária, vai ser dispensada a participação da Corregedoria. Nesse sentido, eu entendo que eu não consigo entender como possível a homologação de um procedimento que teve uma supressão de uma fase importante. Certo, então a sugestão da senhora é a gente anular e reiniciar o processo? Falando da minha posição. Não, é isso, estou perguntando. Estou trazendo aqui. Mas é isso que eu estou falando, depois eu vou ter que encaminhar para a votação, não é essa a sugestão? Coloque a votação. É isso que eu estou perguntando, então seria anular e a gente voltar tudo, é isso?
Não é anular e voltar tudo. Voltar à fase que a corregedoria possa se manifestar. É isso. Então a gente aí pega antes da habilitação. É isso ou depois? É isso que eu não Depois entendi. da habilitação. Depois pegar da os habilitados e habilitação. voltar, certo? Tô falando isso porque assim, se a gente for decidir, porque desde 2015, realmente, depois do sistema, parou de fazer isso, porque o entendimento é porque não era mais necessário, mas se o Conselho entender de que ainda é necessário, a gente então volta aqui e faz então, pela doutora Mônica, a gente não homologar e voltar o processo, devolver para a Corregedoria, porque entende que ainda é necessário isso. Sim, doutora. Acrescentando a sugestão, publicar a lista de antiguidade. Não, porque é uma decorrência lógica, inclusive, dos atos administrativos, que eles, né, precisam ser publicados Sim, e mas estabilizados. Mas eu falei que a gente ia publicar. Vai publicar, não Isso. publicou. Não, vai é evento futuro. Não, hoje, depois que eu homologar Eu sei, aqui. mas assim, a votação, ela vai ser publicada após a votação do Conselho. Mas a lista é a mesma, doutora Paloma? Sim. Mas a mesma, mas as pessoas têm direito de ser publicada. Assim, eu só tive acesso à lista, doutora Soraya, porque eu sou conselheira suplente. Inclusive porque eu estou sentada aqui nessa... Não, a lista está no diário. A lista está no diário. A lista que vai ser publicada. É a mesma do diário. Não é a mesma. É a mesma, doutora Ela tem Paloma. alteração. Não tem alteração a senhora nenhuma. terminou de falar, tem inclusão de um tópico. Não é alteração. É um erro material, nem erro material não é, porque, por exemplo, antigamente mesmo a quantidade de filhos, que era critério de desempate, sempre houve, não se publicava, como eu falei aqui. Então, nunca houve republicação de lista por questão de filho. Então, a lista é a mesma. Se a gente for publicar ela, inclusive, não tem prazo para impugnação, salvo erro material, que é a qualquer momento. Sim, com então, certeza. a lista é a mesma. A gente vai publicar a lista por questão mas se for homologar... Não, vai publicar porque é obrigação legal publicar. Sim, é isso, mas eu estou falando que não é que a senhora falou, depois de estabilizado tem a obrigação de publicar, se houve modificação. Não, mas ela se não houve... só estabiliza, doutora, com a publicação. Ela já foi publicada, não é que depois doutora. de estabilizada Não. tem que publicar. Ela já está publicada. Desculpa, doutora, os atos administrativos são assim, eles Isso. precisam ser publicados. E ela foi publicada. Pronto, ela vai ser publicada agora, Não, ela foi publicada. após as impugnações. Ela ainda vai ser publicada. Não, ela já foi publicada. Aí é questão de entendimento É isso, jurídico, não porque a senhora falou que tinha na lei, eu estava esperando um artigo. Enfim, não, mas é decorrência do direito Não, mas administrativo. eu sei, mas o artigo achou não foi? É decorrência. Não, eu parei até de procurar, tá. porque eu me dei ao trabalho de dizer assim, por que eu estou procurando isso? É decorrência lógica do direito tudo bem, administrativo. doutora, entendi, porque a senhora falou que estava na lei, por isso que eu estou falando. Isso é direito administrativo, isso é básico, Não, doutora. tudo bem. Os atos administrativos precisam ser publicados. E foi não publicado. é uma invenção minha, Paloma, não é uma vontade, uma artimanha, nem nada disso. Não, eu não disse isso. Eu disse que a senhora falou que Não, depois eu tô de julgar... dizendo, doutora, quem está com a palavra sou eu, e quem está dizendo sou eu. Certo. Tá? Eu sei, só eu perguntei, porque a senhora falou inicialmente que estava na nossa lei. Eu não sabia tanto que eu pedi, por favor, que tivesse o artigo. Mas como Ela não falou tá... tá na lei, doutora. Ela falou, é uma questão de legalidade. Isso, aí eu falei qual é, ela disse, não viu a lei, disse qual é o artigo da lei. Mas, enfim, de qualquer forma, na hora da votação, então a senhora disse que não homologa por conta da lista que é a mesma, e eu trouxe para aqui para o Conselho olhar a tabela Na hora da votação, doutora, eu profiro o meu voto, né? A Exato. senhora que vai dizer o que eu vou falar. Não, eu tô falando... Não, a senhora está dizendo, na hora da votação, a senhora fala isso, isso, isso. Não, me desculpe, na hora da votação eu vou proferir o meu voto. Não precisa pedir calma, eu vou falar da forma como eu vou falar, doutora, me desculpe. É isso. Não, eu vou falar, doutora, me desculpe, da forma que eu entender que devo falar, tá certo? Assim como eu respeito da forma que todo mundo quer falar. Então, na hora que eu for proferir meu voto, eu vou proferir da forma que eu entender. Ok, doutora, muito obrigada aqui. Alguém mais quer fazer alguma coisa? Alguém mais quer fazer alguma consideração? Não, então vou passar aqui primeiro ponto, que é Desculpa, só porque eu saí rapidinho. Então, a informação que a senhora falou agora é que a senhora vai publicar, né? Sim, a lista vai publicar depois que eu trouxesse para aqui, porque na outra vez a gente fez a mesma coisa. A gente trouxe para aqui a lista, os conselheiros olharam, falou, vamos publicar porque a gente, cada um vai ter que olhar a sua classificação, porque a gente olha de forma geral, ninguém tem como olhar tudo. Publicamos a lista, houve impugnação e houve erro material, né? A impugnação a gente trouxe para aqui, foi distribuído o relator e foi votado e foi indeferido o pedido da impugnação. O erro material foi corrigido e assim que foi corrigido, a lista foi publicada, justamente que a gente não publicou antes, justamente porque precisava cada um olhar a sua, porque sai no CICAD, na verdade, né? Ele já está automaticamente no CICAD, ela é, na verdade, publicizada diariamente, ela não é publicada, mas a publicidade é diária, porque também tem a questão, como o direito administrativo diz, os atos têm que ser
públicos, publicizados. É publicizado diariamente, que é atualizada diariamente a lista de antiguidade. Então, ela é pública para qualquer pessoa diariamente, e as alterações que forem sendo feitas, se houverem alterações durante antes da publicação, que é a obrigação em abril, ela é atualizada também diariamente. Então, os atos estão garantidos, tanto legalmente, de todas as formas, porque a publicidade está sendo feita. E aí, após isso, a gente publicou a lista, né? Foi impugnado, não houve nenhuma alteração, porque a impugnação foi indeferida, e acrescentamos uma tabela que não existia antes, era a questão dos filhos, né? E a lei mudou, tirou filhos e passou a incluir a ordem de classificação no concurso. Entendeu? Então, a lista está aí também para ser homologada e publicada por conta do acréscimo da tabela, mas sem nenhuma modificação na... É bom só a senhora checar, só uma sugestão da senhora checar essa questão da atualização diária no CICAD, porque eu tenho o hábito de verificar, e às vezes eu tenho dificuldade de entrar no CICAD, e quando eu entro no CICAD, ela não está atualizada. Eu verifiquei a última nomeação, por exemplo, ainda não tinha sido disponibilizada tão logo aconteceu, né? Como eu não entendi? A última nomeação, eu estou falando assim, a senhora falou que a lista do CICAD é atualizada diariamente. Se tiver modificações, né? Talvez não esteja sendo atualizada diariamente, e o acesso a ela também, por exemplo, agora. Sim. Eu estou tentando, não é possível acessar esse site. Então, frequentemente está acontecendo isso. Da lista não está sendo disponibilizada assim, está tendo inconsistência no sistema, ou então o sistema ainda não está atualizado diariamente. Então, fica a sugestão que a senhora vai verificar. anotar aqui. O CICAD não está conseguindo... Está fora do ar, é? Muitos colegas relataram também essa situação durante o processo de remoção. Ele estava quando vai muito de vez, aí realmente a nossa rede do Prodeb não é até as internet, aquela não é das melhores. Mas isso daí, se não tá gozando, é bom, Donila, anotar, porque precisa ser verificado isso, né? Como? Não, não tem prazo não, já passou o prazo da... Ações assim, se for acontecer durante o período que estiver aberto, sim, inclusive evidentemente, para fins de restabelecimento. Já teve um caso uma vez de uma colega que estava dentro do prazo ainda de ela... Fala no microfone, doutora, por favor. Dom, por favor, fala no microfone. Deixa eu explicar. Quando a gente utiliza a rede de Wi-Fi do conselho, ou visitante, ou gabinete, a CMO faz bloqueios de que sites você acessa. Por segurança, para rodar o sistema, para garantir a segurança a velocidade do Wi-Fi. E aí a CMO está informando que o CICAD não está conseguindo acessar agora, porque o usuário do Wi-Fi conselho não está possibilitando. Aí, se ele mexer no administrador, você consegue acessar. É porque a gente, a depender da rede de Wi-Fi que a gente utilize, a gente só libera os acessos. Então, por exemplo, se a gente for usar o YouTube, por exemplo, não é em nenhuma rede é proibido. Só que aqui, quem é no conselho, a gente permite, porque às vezes a gente precisa acessar, porque antigamente era transmitido. Não, do conselho, mas aí a gente autoriza. Mas o conselho não está permitindo por conta disso. Essa linha. Eu poderia fazer uma sugestão? Eu concordo com a Mônica que realmente, se nos processos de promoção a gente tem a manifestação da corregedoria, da corregedoria sobre a viabilidade desses candidatos que estão praticando a promoção, por que não ocorrer esse na remoção? Mas a gente também considerando que tem muitos interessados, a iminência do recesso, nós poderíamos aqui acordar que essa corregedoria faria essa manifestação no prazo de 3 dias e que o Conselho desde já homologa o resultado
e com a publicação após o opinativo da corregedoria, porque nós teríamos a observância da disposição legal sem prejuízo para os envolvidos. Pode ser, doutora. Então, Porque se para a promoção por merecimento, que é muito mais complexo analisar aqueles processos todos, são 3 dias fixados em lei, para a remoção por antiguidade eu também não vejo óbice, concordo. Sim. Eu também não tenho problema nenhum. Doutora Flávia, doutora Danila, Concordo com Mônica, mas que nesse caso específico nós poderíamos homologar o resultado, condicionando a publicação à prévia manifestação da corregedoria. Então, pronto, tá resolvido aí. Essa foi uma sugestão muito boa, né? Não, peraí, repisa aí. Você quer homologar sem... condicionando, homologar o resultado e com os efeitos condicionados à prévia manifestação. Não, aí eu vou manifestar. Eu não concordo. Eu concordo que a gente suspenda no momento, conceda os 3 dias para a corregedoria fazer essa habilitação, que pode até ser feita em menos tempo. Né? Acredito que em questão de um dia consiga fazer isso, a gente homologa na sequência. Mas aí a gente teria que marcar uma outra sessão. Sabe o que é que me preocupa, doutora Manuela? É porque tudo isso é fruto do Instituto Jurídico da Pressa. Né? A gente vamos antecipar a publicação do edital porque a lista não está estabilizada. Vamos antecipar a homologação porque a corregedoria não foi ouvida. Então, toda vez que a gente flexibiliza procedimentos para tentar alcançar interesses de terceiro, que às vezes é fruto de até uma falha procedimental, é normal, eu acredito que não tenha sido má fé de ninguém, não. Né? Mas a gente está aqui para fazer esse controle de legalidade. Me preocupa a gente, enquanto conselho, ficar abrindo mão. E concordo, entendeu? Mas na prática acabaria tendo o mesmo resultado útil, porque haveria a publicação, só seria efetivada e a publicação daria os efeitos para esse ato com a prévia manifestação do conselho, porque é incontroverso que nós não temos nenhuma crítica em relação à lista que está sendo publicada. Pronto, em relação ao resultado, não há nenhuma manifestação nesse sentido, só em relação à ausência de manifestação da corregedoria. Então, nós iríamos homologar a lista, condicionando a publicação desse resultado e os efeitos à prévia manifestação da corregedoria. Somente nesse caso, mas aí a gente já se manifestaria que, em relação aos demais procedimentos, se observasse a lei para que fosse ouvida previamente a corregedoria, porque você tem razão, realmente. As posteriores, você vai entender. Eu acho. No caso, ficaria sem efeito a homologação, caso não fosse publicado, né? Isso. Sem efeito a homologação, se a corregedoria não se manifestar favoravelmente. Eu achei uma boa sugestão. Ou a proposta de doutora Mônica, Vadoria Manuela? Aí vamos ouvir a corregedora, doutora. Então, é possível, né, doutora corregedora? Tranquilo, sem problema nenhum. Pronto, então fica... tranquilo não, né? Não. Porque eu não faço só isso na minha vida, mas... Eu acho que a corregedora adjunta não gostou muito. Não, porque vai sobrar para ela também, ela nem sabe disso. Mas é isso. Mas, enfim, a gente vai... Eu queria deixar a sugestão. A publicação vai ficar condicionada a esses 3 dias. Não, doutora Soraya, a publicação do resultado final, não é isso? Da homologação. Isso. Vai ficar condicionado a esses 3 dias, então aí eu quero fazer o requerimento de que fique condicionada também a publicação da lista. A lista vai publicar amanhã. Aí, a lista é amanhã, faz para fazer. Se a lista for publicada... Só pegando o gancho, me permita essa parte. Vontade. Quando a corregedoria se manifestar, dispara para a gente por e-mail logo essa certidão de que houve a manifestação, que oferiu toda a regularidade. Pronto, ok. E a lista, homologando aqui, amanhã está no diário. Quer dizer, não é nem, na verdade, homologação, porque é só a tabela, que foi o requerimento de doutora Mônica e mais 2 defensoras. E aí a gente trouxe aqui para o conselho, porque acrescentamos aí. Inclusive, foi feito de forma que o sistema não deu tempo do sistema fazer automaticamente. O Rogério teve que fazer manualmente, caso por caso, porque o sistema tinha que ser atualizado por causa do algoritmo. Tem errinho ali, viu? Hã? Tem errinho ali. Tem, né? E depois o sistema ele pediu prazo de 5 dias. Eu acho que em 5 dias a gente vai atualizar e a gente vai jogar no CICAD. Inclusive, ela não está no CICAD por isso. Mas erro material a gente corrige de qualquer momento, sem problema algum, até porque vai jogar no sistema. Porque o sistema ele tem que trabalhar, né, doutora Dom? Porque senão, na hora tem a questão das cotas, por exemplo. Se não atualizar o sistema, o algoritmo vai jogar, porque vai jogar alguém da cota, pode mudar a ordem. Então, não era só acrescentar a tabela, eles precisam modificar o algoritmo. Eu sei que a gente não tem o que ocorrer, mas eu aproveitar a oportunidade para perguntar. E a próxima remoção, todo mundo já quer saber. A gente tem uma vaga agora. Tem que ter. Eu. Doutora Manuela, acho que não estava aqui na sessão passada, não foi? Não. A doutora Sônia se aposentou agora, nós temos 2 vagas na instância superior, precisam nomear 2, né? Pela lei, precisa nomear quando. Né? Aí, a partir da nomeação,
vamos refazer a remoção na instância superior e descendo com promoção e tal. Então, precisa nomear primeiro as duas. Eu falei, pergunte aí, doutora, para todo mundo ouvir. Só uma curiosidade. Mas eu vou responder no microfone, o povo não vai entender. Vai, doutora. Eu imaginei que vocês fossem primeiro fazer a remoção da vaga de doutora Sônia Santana, para depois lançarem fazer as nomeações respectivas e daí lançar a promoção das duas vagas de vez. Pode ser. Você também não chegou a nem parar para analisar porque quando houve habilitação aqui nessa, assim, é uma remoção que não impacta tanto, porque os defensores de instância superior não estão com interesse em fazer a remoção. Eu sei, mas aí vamos ter o cuidado de observar as liturgias também. Não, mas é isso que eu falei. A gente ia abrir primeiro a remoção, eu falei, doutor Manuela, abrir a remoção da instância superior, depois que fizer a nomeação. Aí a gente vai descendo para a promoção. Eu falei, a remoção primeiro, a doutora Sônia tem que abrir, mas é porque... ainda daqui para lá, ainda a gente tem umas conversas que ainda não é certeza de que alguns defensores da instância superior iriam se aposentar também. Seria o prazo... Eu até imaginei que vocês fossem pautar hoje, porque como não teria interessado, os prazos... É isso, mas parece... A gente recebeu a informação extraoficial que vai ter aposentadoria em janeiro. Se tiver realmente aposentadoria, aí é melhor a gente abrir as duas, que realmente, a de doutora Sônia e a outra que realmente, supostamente, se aposentar, porque aí teria que fazer as 3 nomeações e 3 promoções. Mas como não é oficial ainda, a doutora Sônia, é porque já é certo. Mas a outra, que supostamente vai ser justamente nesse período de nomeação e posse, porque aí, se realmente surgir, a gente já abre as duas e já faz a promoção das 3 vagas. E aí sobe os 3 e, enfim, aí modifica bastante, né? Pronto, então vamos votar na sugestão de doutora Manuela e a lista está aí, a gente publica amanhã e aí os erros materiais que tiverem, os colegas vão apontar. É o tempo que o sistema vai ser modificado para não haver mudança de ordem por conta do algoritmo e aí, né, no sistema vai ficar muito mais fácil acompanhar. As sugestões aí estão todas anotadas pela doutora Donila para levar, porque ela entende bem mais do que eu isso aí, para levar, porque ela deve fazer parte aí dessa comissão junto com o doutor Gil para atualizar o sistema. E se surgirem também, né, outras sugestões para quem entende mais um pouquinho, tá aí tanto o doutor Gil quanto a doutora Donila aberta aí a receber sugestões, porque evidentemente que a gente realmente quer fazer um sistema que fique mais tranquilo para a gente coisa. E até que depois que a gente fizer a mudança, foi até a sugestão da doutora Mônica, a gente fazer até as reuniões virtuais, né, só para homologação, porque aí fica bem mais tranquilo. Ouça, doutora Isabel me deu até uma sugestão que seria até boa para os próximos editais de remoção, ser um documento prévio, uma certidão de nada consta da corregedoria, porque a gente já instrui com isso. Perfeito. Consta isso no próprio edital. Viu, Diogo? Entendeu? Uma certidão de nada consta da corregedoria. Então, já é uma coisa já prévia para o caso de remoções. Mas deixa eu falar, essa situação aí serve para o cumprimento do 120, mas para a situação de, por exemplo, de peditivos aí de remoção, sei lá, estou elocubrando aqui, tá? Uma situação de uma punição disciplinar que ainda esteja tramitando, que sem conclusão. Isso aí ficaria como em uma certidão? Seria lançada ou não seria lançada? Exatamente. Eu estou pensando aqui na segurança para o colega, para também não impedir. Exato. Mas assim, seria positiva ainda, né? Não seria impeditivo, porque ainda não tem decisão. Mas aí vai ter a tramitação. A minha preocupação é vai ter o registro de que existe. Tá? Esse registro vai impedir o colega de se promover ou de se remover? Não pode, não tem transição. Não, eu sei, mas estou falando porque já aconteceu comigo e com a doutora Camila, inclusive, né? No passado, na verdade, a gente não tinha sindicância, nem tinha PAD, mas existia um procedimento de averiguação que nós mesmos que provocamos, inclusive, né? E aí, Mas foi impeditivo? Não, constou na certidão da corregedoria. Eu tive que entrar com recurso para que não fosse levado em consideração. Não é para constar. Exatamente. Seria o inquérito. Já aconteceu, exato. Aí eu tive que entrou com recurso para que não constasse. Não é constar. Entendeu? Porque era uma situação que... Era uma situação em que nós mesmos tínhamos provocado, porque a gente estava acumulando uma unidade extra há 4 anos. Né? Mas ainda que não fosse uma VP realmente de verdade, não era para constar. Não deveria, concordo, né? Concordo. E eu estou só... Não, claro. É bom fazer essa ressalva, né? Enfim.
Então, ok, né? Doutora Janaína vai depois finalizar enviar por e-mail. Amanhã a gente finaliza aí, Diogo, para mandar para a massa, para mandar publicar, para sair amanhã. E. Não, não é para você não. Não, doutora. A doutora Isabel me mata antes da senhora me matar. Mas ela dá um salto, um duplo mortal carpado, chega aqui, eu sei disso. É a lista de antiguidade, para Diogo preparar o formato. Já tá, na verdade, já está pronto, né? Para encaminhar só para a Márcia. Viu? Então, hoje não tem o que ocorrer, né? Agradecemos aqui também a presença da nossa ouvidora adjunta, ao nosso diretor da ADEP também, que a ADEP está sempre presente aqui mesmo nas extraordinárias, como ouvidoria também, as conselheiras suplentes, né, que estão aqui presentes hoje, o nosso representante da cota, doutora Donila, que está aqui também substituindo, e as demais conselheiras, agradecendo e desejando um bom dia a todos. Bom dia.